Boas-vindas ao nosso desafio de amor próprio número 6. Parabéns por você ter chegado até aqui, obrigada pela sua companhia. Ontem nós falamos muito, né? Eu contei muito da minha história e que bom que foi também muito aprendizado, muita coisa para pensar, quanta coisa você não lembrou, conectou pontos aí, pensou sobre algo que você mesmo estudou, que você mesma viu. É legal, eu gosto dessas histórias para isso, para proporcionar mais pensamento, mais evolução e crescimento. E para você refletir para o nosso desafio número 6, eu vou te contar que na adolescência eu era muito boa aluna nas ciências humanas e não tão boa assim nas ciências exatas e biológicas. Significando, ciências humanas eu estudava porque eu adorava estudar e com isso eu me destacava, escrevia muito bem, era monitora de história, dava aula para mais de 120 alunos, todos reunidos em uma sala só, gigante, uma vez por semana. A gente ficava ali de 2 às 5 da tarde, o pessoal não conversava na minha aula, não tinha nada disso, o pessoal prestava atenção, porque eu transformava a história em um filme, tornava os acontecimentos interessantes sem perder os detalhes que provavelmente eram o que ia cair na prova, e era sempre uma experiência muito boa. Agora, quando o assunto era física, matemática, biologia, aí eu até prestava atenção às aulas ali, mas estudava para a prova na véspera. E aí eu conseguia uns 7, 7,5, suficientes para passar e pronto. Seria tudo muito bom e muito legal se eu não tivesse escolhido para o vestibular o curso de Direito da UFMG, Direito Diurno, que exigia uma pontuação muito alta. Na segunda etapa, que eram as provas abertas, dissertativas, tudo bem, porque só tinha questões de ciências humanas. Mas e na primeira etapa? Aí caíam todas as matérias, era uma prova de múltipla escolha, lembro como se fosse hoje, 120 questões de todas as matérias, não era Enem. O Enem já existia, mas ele era meramente informativo para o governo de como é que as escolas estavam. Cada universidade tinha o seu vestibular. E aí quando chegou o terceiro ano, o último ano do ensino médio, eu tive que encarar a realidade. Eu precisava estudar todas aquelas matérias. E de fato eu estudei, eu fui fazendo o meu melhor. As provas seriam no início de dezembro e no final ali de outubro. Um dos meus melhores amigos chegou ali no intervalo das aulas com raiva para mim, dizendo: Bruna, eu tô revoltado, que ódio, que raiva. E eu falei: o que foi? O que aconteceu? E ele: eu tava conversando com os professores sobre o vestibular e sobre quem é que ia passar. E eles foram falando: fulano vai passar, com certeza. Fulano também vai passar, com certeza. E aí eu falei: a Bruna também vai passar, que ela sempre foi ótima aluna. E aí, Bruna, o fulano, professor de física, falou: não vai não. E o fulano, professor de matemática, que estava por ali perto, falou: a Bruna, não vai passar nada não. A Bruna não tem nada a ver, não vai passar não. E o meu amigo dizia: eu discuti com eles, eu briguei com eles, eu sei que você vai passar sim. Não é legal, gente, a gente ter uma pessoa assim, que é leal a nós, que gosta da gente, que acredita na gente? Eu tenho que dizer que eu fiquei mais tocada pelo fato dele ter me defendido do que realmente pelo conteúdo do que os professores tinham falado. E aí eu respondi: calma, isso é a opinião deles, tanto faz o que eles estão pensando. Não liga, não precisa contaminar seu dia com isso, com essa raiva toda, deixa pra lá. Obrigada por você acreditar em mim, eu sei que quem é meu amigo está acompanhando a minha trajetória, os meus estudos, eu também acredito em você e vamos seguir a vida. Chegando em casa, eu percebi que eu tinha duas opções ali. Número 1 é ficar com aquela conversa daqueles dois professores ali lá no fundinho da minha cabeça, me deixando triste, magoada, me deixando ali naquela sensação de vítima, sabe? De, poxa, mas como é que eles falam isso? Poxa, mas o papel do professor é justamente incentivar. Poxa, mas por quê? Mas por que comigo? Eu sempre fui tão boa aluna em tantas matérias, mesmo na matéria deles eu nunca fui mal, eu nunca peguei recuperação. E sabe quando a gente vai remoendo, remoendo e remoendo? E a minha segunda opção era dizer assim: o que eu tenho para aprender com isso? Porque se eu não tiver nada para aprender com isso, então ficar remoendo também não me ajuda. Eu tenho que só seguir a minha vida e fazer o meu melhor e pronto. Mas se eu tiver alguma coisa para aprender com isso, agora é a hora, porque o vestibular é em dezembro e nós já estamos em outubro. Ali eu decidi aprender.
E eu decidi acatar uma sugestão que o meu pai já tinha me dado. E eu tinha sido resistente a essa sugestão. Meu pai tinha falado assim: Bruna, eu sei que você tá com mais dificuldade na matemática. Não para passar de ano, porque nessa época, em outubro, eu já tinha passado de ano em todas as matérias. Mas para passar no vestibular, que tinha um nível de exigência muito maior, pelo menos para o curso que eu queria. E o meu pai já tinha dito assim: Bruna, por que você não faz uma aula particular de matemática? Vai lá, leva todos os exercícios das apostilas que você teve dificuldade até agora. Vai lá, se joga de cabeça. E eu tinha respondido: ai pai, aula particular? Poxa vida, mas não é possível, eu nunca precisei disso até hoje. Aula particular é coisa de quem fica de recuperação. Não é possível. Eu vou ficar com vergonha. Eu não vou querer isso. Parênteses, me julgue. Mas você vai estar julgando a Bruna de 17 anos de idade, tá? Porque hoje em dia eu já mudei de opinião. Então, nesse dia, eu decidi que a tal da aula particular talvez não fosse a pior das sugestões, não. Eu decidi pela humildade. Eu decidi que o fato de eu ser orgulhosa e dizer eu nunca precisei de aula particular não ia me levar a lugar nenhum. Porque no final do dia o que importava para mim era passar no bendito vestibular. Obviamente de maneira honesta. E se essa maneira incluísse fazer aula particular, por que não? Esse dia então foi importante para mim. Eu procurei uma professora de aula particular, levei para ela várias apostilas. Eu expliquei: olha, não quero que você me dê aula, inclusive eu já passei de ano em tudo. Mas eu quero que você se sente comigo e me ajude, por favor, a responder os exercícios que eu não consegui. E ela fez isso, ela amou essa experiência de estudar para o vestibular com 1 mês de prazo. Pessoa que gosta de desafios, né? E era interessante que muitas vezes quando a gente resolvia um exercício, a gente já resolvia uns 15, 20 lá pra frente, porque a dúvida era a mesma. Já parou para pensar nisso? Na nossa vida também. Quando a gente destrava uma coisa, a gente costuma destravar em várias áreas da vida diferentes. E depois desse trabalho todo, chegou o comecinho de dezembro, chegou o dia da prova, aliás eram 2 dias. Eu fui lá, eu fiz todas as questões e eu lembro direitinho que eu cheguei falando assim: olha, quer isso daqui tudo funcione, quer não, eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu sei que eu não tenho arrependimento, porque não tem como a gente se arrepender de não ter feito alguma coisa que nem dava pra gente fazer. Pelo menos na minha percepção ali, eu tinha feito o que era possível. E eu não vou nem deixar o suspense, eu já vou te contar. Aliás, acho que eu já te contei ontem, né? Que eu passei no bendito vestibular. A nota de corte para o direito na primeira etapa foi, se não me engano, 82 ou 84 e eu fiz 90 pontos, então eu passei com tranquilidade, sendo que em matemática eu fiz 10 pontos de 15. Isso para mim foi o máximo, porque eu estava com medo de não fazer 5 pontos, que eram o mínimo de cada matéria. E aí não adiantaria, né? Por mais que eu tirasse até total nas matérias de ciências humanas, se eu não fizesse o mínimo em matemática, eu estaria fora. Quando saiu aquele resultado, eu fiquei tão feliz. Ter feito aquela aula particular foi algo tão maravilhoso para mim. Sabe quando você olha com orgulho para uma decisão que você tomou? E aqueles 2 professores que não acreditaram em mim, eles nem sabem do papel importante que eles tiveram. E também do meu amigo que veio me contar, com toda a raiva que ele estava sentindo, talvez uma outra pessoa até diga assim: poxa, esse amigo não tinha que ter te contado, ele ia atrapalhar você. Mas não, você sempre pode fazer do limão uma limonada. Ele chegou sem conseguir conter a raiva que ele estava sentindo. Ele chegou na sinceridade. Não tem como eu culpar essa pessoa. Tem como eu controlar as minhas ações. O que eu posso fazer agora que eu sei dessa história? Eu convido você a olhar para a sua vida assim também. Talvez você não esteja vivenciando a mesma história que eu. Eu, por exemplo, já tinha uma facilidade maior nas ciências humanas, estava estudando em uma boa escola, não era das melhores possíveis, era uma escola do interior, mas ali eu estava fazendo o melhor que eu podia, minha família também, para apoiar o meu sonho, e tudo bem. É muito possível que o meu caminho, quando você olhe para ele, seja: para você é fácil, você nem trabalhava, entre outras coisas. Só que é o seguinte, quando a gente olha para as histórias como: para ela é fácil,
a gente perde a oportunidade de aprender com aquela história e de aplicar ao que for mais difícil na nossa vida. Talvez um pequeno aprendizado que você tenha com essa história já ajuda você a resolver uma questão que é mais difícil. Especialmente se você juntar esse aprendizado com outros que você pode ter na sua vida. Então, a ideia é não descartar aprendizados. Agora, sabe qual é a parte mais interessante dessa história toda? É o que aconteceu depois. Eu passei na primeira etapa em dezembro, depois lá para janeiro ou fevereiro nós tivemos a segunda etapa, eu fui lá para Belo Horizonte fazer as questões abertas e mais ou menos um mês depois chegou o resultado, eu comemorei, pulei de alegria e eu tenho que te falar que eu não perdi a oportunidade de ir lá na minha escola para contar para os professores que eu tinha passado. A maioria dos professores era muito legal desde sempre, me apoiava demais, acreditava em mim, eu queria compartilhar isso com eles. Mesmo esses professores de física e matemática, eles eram muito legais, ainda que eu não fosse a pessoa mais participativa na aula deles. E tinha aquele pedacinho de mim, você conhece, né? O pedacinho, né, que fala assim, deixa eu ir lá, deixa eu contar para eles que eu passei. Agora, sabe o que foi surpreendente e que também foi um aprendizado para mim? Foi que quando eu cheguei na sala de aula em que o professor de física estava dando aula, estava terminando uma aula, e o professor de matemática, por coincidência, estava ali perto, eu fui lá, conversei, abracei os dois e contei que eu tinha passado. Quando eu contei da minha vitória no vestibular, os dois abriram o maior sorrisão e disseram assim, nossa, eu sempre soube que você ia passar. E ali por um segundo eu falei, quê? E teve um pedacinho de mim que ficou com raiva. Seus mentirosos, eu pensei. Agora vocês falam isso, né? Depois de terem dito que eu não ia passar, agora vocês estão legais. Agora vocês estão aí dizendo que sempre souberam que eu ia passar. Mas você sabe que na mesma hora também me veio um outro pensamento? Que é o de que a gente às vezes acha que a gente é o centro das atenções e que tudo gira ao nosso redor e que as pessoas estão muito pensando em nós o tempo todo, quando na verdade nós não somos tão importantes assim para os outros. Não num sentido dramático e triste, mas num sentido libertador. Naquele momento eu entendi que talvez aqueles dois professores estivessem, quando eles conversaram com meu amigo, num momento de raiva, de tristeza, de desilusão. Eu sei lá que assunto eles tinham conversado antes, eu sei lá o que tinha acontecido pouco tempo antes, eu sei lá o que cada um tinha vivido na sua família, ou sobre um jogo de futebol do time favorito deles. E eu entendi que talvez nem fosse uma questão de que durante o ano inteiro eles achavam que eu não ia passar. Talvez eles tivessem dito aquilo num impulso, talvez eles nem se lembrassem mais que tivessem dito aquilo. E talvez agora, numa hora mais leve, mais tranquila, sem aquela pressão de final de ano, de vestibular, eles realmente pensassem, ah, é mesmo, você era boa aluna. Ah, eu lembro que os professores de humanas comentavam o quanto você se destacava. Sei lá. Não cabe a mim saber, não cabe a mim entender, não é importante para mim entender. Porque o que é importante para mim é a minha opinião sobre mim. É o meu acreditar em mim. No fundo, é só isso que importa. Então, a reflexão de hoje é: quantas vezes a opinião dos outros te colocou lá para baixo, te fez pensar que você não era boa o suficiente, te fez duvidar de si mesmo, te fez perder horas e horas e horas discutindo com essa pessoa. A gente até conversou sobre isso em vídeos anteriores e no fim das contas aquela pessoa não estava nem lembrando disso mais. Observe, não estou defendendo a pessoa que falou isso. Você pode dizer, poxa, mas que irresponsabilidade ela falar isso. Tudo bem, eu estou aqui descrevendo que ela é um ser humano, assim como você é um ser humano. Isso pode acontecer e a grande questão não é a gente consertar essa pessoa, porque nós não temos poder em cima dela. A questão é você se consertar por dentro, e consertar significa ser mais de quem você realmente é. É você desenvolver essa confiança e essa segurança de que se você quer passar no bendito vestibular, faça, dentro da honestidade, é claro, faça aquilo que é necessário para você passar no bendito vestibular. Faça a sua parte, concentre-se em você, porque no fim das contas, os outros são os outros e só.
Ah, sim, eu queria também comentar sobre quando a gente decide que vai passar, no caso, né, no vestibular, na força da raiva. Quando a gente diz, agora eu vou passar só para enfiar a goela abaixo dessa pessoa que eu passei, ela vai ter que engolir o que ela disse. Isso pode ser bom, porque se você está numa vibração muito baixa, numa vibração se sentindo uma vítima, se sentindo impotente, se sentindo sem poder, sem capacidade, e você consegue ir para a vibração da raiva, você já vai para uma vibração energética de ação, ainda que é a ação movida pela raiva. Mas observe que energeticamente você já se sente mais poderosa aqui do que aqui. Então, ok, siga nessa direção, mas lembre-se de seguir. Porque se você ficar muito tempo aqui nessa vibração energética de raiva, você vai se fazer mal, já que ela ainda é uma vibração baixa, significando ainda é uma vibração que te deixa distante de quem você realmente é. Quem você realmente é alguém confiante e feliz por ser quem é, ou seja, não é alguém que está com nenhum sentimento negativo. Se você tiver raiva, use essa raiva a seu favor para se transformar. Siga na escala de emoções. Permita-se, afinal, esquecer essa pessoa que te fez raiva. Você entende? Se esse for o seu caminho, tudo bem, mas não permaneça aqui. Porque ninguém chega muito longe por esse motivo da raiva. A raiva ainda está muito voltada para o outro. Você está mascarando algo que te deixa insatisfeito por dentro com a raiva pelo outro. E quando você fica colocando a atenção no outro e no outro e no outro, você não consegue nem sequer receber os resultados bons, receber o desenvolvimento daquilo que você quer na sua vida. Você está muito presa no outro. Você consegue entender isso? Isso é tema para discussões mais longas, conversas mais longas. É algo que a gente conversa na minha consultoria, mas eu já quis trazer essa pincelada aqui para você, como eu gosto de fazer, eu sei que você é capaz. Então a gente conversou sobre cuidado para você não ficar na posição de vítima daquele professor, no caso, ou quem quer que te faça mal, e você ficar aqui sem ação, reclamando dele na sua cabeça. E cuidado também caso você vá para a vibração do agora eu vou fazer essa pessoa engolir, para você não ficar aqui por tempo demais. Use isso a seu favor o tempo que for necessário para você se colocar em ação e concentre-se na ação. No caso ali seria estudar, passar no vestibular. E no seu caso, talvez seja um outro objetivo. O objetivo de se tornar essa pessoa com menos ansiedade social, essa pessoa mais confiante, mais calma, mais tranquila em relação a quem ela realmente é. E com isso conquistar posições maiores no trabalho, conquistar uma relação afetiva do jeito que você quer, viver a sua relação familiar do jeito que você realmente quer, entre tantos objetivos possíveis. Se isso tudo está fazendo sentido para você, já escreve aqui para mim embaixo nos comentários. Eu gosto de saber qual é a sua percepção, qual é a sua visão sobre tudo isso. E no desafio de hoje, eu quero que você reflita sobre em que histórias você acreditou sobre você mesmo até hoje. Histórias contadas por quem? Em momentos em que eles estavam com que emoções aflorando? Essa pessoa, você, que você acredita que você é uma definição sua ou é uma definição dos outros? Lembra, eu podia ter acreditado na definição do meu professor de física e de matemática sobre mim. Ou eu podia ter acreditado na definição dos professores que gostavam mais de mim, que realmente acreditavam em mim. Tenho que dizer até que uma das professoras, quando eu cheguei lá na escola para dizer para ela que eu tinha passado no vestibular, não apenas ela me deu um abraço mais gostoso do mundo, cheio de amor, cheio de carinho, como ela disse assim, Bruna, entre você e o meu filho, que também estava fazendo vestibular para um outro curso, eu tenho que dizer que eu consultei primeiro o seu nome, depois o nome do meu próprio filho. Agora, não vá tirando conclusões precipitadas. Não necessariamente ela gostava mais de mim do que do filho dela. Talvez ela já tivesse mais certeza de que o filho dela iria passar. Eu não sei exatamente qual era a concorrência naquele curso, qual era o nível de esforço, de inteligência do filho dela. Talvez ela já soubesse que ele ia passar, como ele passou mesmo. E talvez ela tivesse ali com aquele coração acelerado mais em relação a mim. Eu lembro também da minha professora de literatura que dizia que primeiro ela corrigia as provas minhas e da minha melhor amiga, porque ela adorava ver o que a gente escrevia. Você entende?
Tem sempre aquelas pessoas que em relação a você são neutras, tem aquelas pessoas que não gostam tanto assim de você, tem aquelas pessoas que adoram você. E se você focar muito nessas aqui que não gostam tanto assim, você acaba não enxergando aquelas que adoram você. Talvez seja a sua própria mãe e você diga que a opinião de mãe não vale porque mãe ama mesmo, mãe tem obrigação de amar mesmo, o que a mãe diz não importa, mas um dia você vai se lembrar com muito carinho do que a sua mãe dizia sobre você. Você vai agradecer muito a ela. Talvez a sua mãe não seja uma pessoa foguete na sua vida. Quem será dentro da sua família? É uma avó? É um primo? É um tio? Talvez não seja na família, talvez sejam amigos, talvez seja um professor, um colega de trabalho. Quem será que é uma pessoa foguete na sua vida, como a gente conversou no dia 4, sobre pessoas âncoras e pessoas foguetes? E o que elas, sim, pensam sobre você? Será que você invalida o que elas pensam? Ah, essa pessoa já gosta de mim mesmo, não vale o que ela pensa. Ah, poxa, aqui sim você deve prestar atenção. E mais ainda, aquilo que você pensa sobre você. Será que você acredita em si? E se não acreditou até hoje, por quê? Ah, Bruna, porque eu já tentei e não consegui. Tentei quantas vezes? Tentei com que espírito? Já vou te deixar aqui uma frase que eu ouvi de um mentor. É a seguinte: ninguém nunca conseguiu alguma coisa por meio de tentar. Muito interessante. Realmente você tem que simplesmente saber que você vai conseguir. Você tem que decidir o que é que você quer, que aí sim você vai conseguir. É hora de você deixar para trás essas opiniões de pessoas que foram ajudando a formar a sua opinião negativa sobre você, começar a aceitar na sua vida as opiniões positivas e, mais do que isso, começar a construir de dentro de você a sua opinião positiva sobre você. Olhar para os aspectos que você realmente gosta, olhar para os aspectos que você quer conquistar sobre você e, ó, mão na massa. A ação do dia de hoje vai te ajudar com isso. Hoje você vai olhar no espelho, bem nos seus olhos, e você vai dizer: eu me reconheço por... E você vai dizer motivos pelos quais você se reconhece. Eu me honro por... E você vai dizer motivos pelos quais você se honra. E vai finalizar com: eu me amo. Não precisa de motivo para você se amar. Você se ama porque você existe, porque você é você. Mas se você se conectar com os motivos pelos quais você vai se honrar e se reconhecer, vai te fazer bem também. Ainda que no início você não encontre nenhum motivo, você vai ver que nas suas décadas de vida existem motivos sim. E eles vão fazer bem para você. Lembrar deles vai ser gostoso. E se você não conseguir se lembrar de nenhum, pense no seguinte: você está aqui. Eu reconheço você por estar aqui nesse curso de 7 dias, que é um curso intenso, para quem realmente quer, para quem quer mudança, para quem quer evolução, para quem quer olhar para dentro, para quem tem essa coragem. Eu reconheço e eu honro você por você estar aqui. Se você quiser ir ainda mais longe, escreva num pequeno pedaço de papel e pode colar no seu espelho, pode deixar numa gaveta em que você realmente vai olhar todo dia. Eu sou amor. Eu sou amado ou amada. Eu pertenço. Eu sou capaz. Eu sou merecedor ou merecedora. Eu sou dignidade. Eu tenho valor. Eu sou liberdade. Eu sou sabedoria. Eu sou poder. Talvez inicialmente seja estranho, seja até desconfortável para você ler isso. Mas leia, siga lendo várias vezes ao dia, de preferência quando você acorda e quando você vai dormir. Acostume-se com isso. Acostume-se a se valorizar, a se honrar e a se amar. Levante-se agora mesmo, vá até o espelho. Eu me honro por, eu me reconheço por, eu me amo. A gente se vê amanhã, no último dia do nosso desafio de amor próprio. Agora vai lá e arrasa.